Olá, nesta videoaula vou passar algumas dicas do manuseio e funcionamento da Singer Start 1306. A máquina de costura Singer Start é um modelo bem simples de estar utilizando. Nesse modelo de máquina de costura, acompanha o suporte para colocar 2 pinos retrós, uma alça para transportar o equipamento, enchedor de bobina, dial seletor dos tipos de ponto. Neste modelo temos 3 tipos de costura reta, sendo 3 tamanhos, 3 comprimentos diferentes, 3 tipos de ponto zigue-zague com larguras diferentes, zigue-zague 3 pontinhos, normalmente utilizado para fazer costuras, tecidos flexíveis e elásticos. Esse ponto aqui é bastante utilizado para fazer bainha invisível. E por último aqui um ponto decorativo. O sistema para fazer casa de botão é em 4 passos, sendo o primeiro neste ponto, segundo passo, terceiro, e retorna a este ponto para finalizar o 4º passo da casa de botão. É um modelo super simples de estar utilizando. Alavanca de retrocesso. Aqui o volante da máquina. Conector do controlador de velocidade. Chave power para ligar e desligar o equipamento. Alavanca para levantar o calcador. Temos aqui o aparelho de tensão, que faz o controle da pressão da linha superior, tendo início na numeração 0, podendo ser ajustado até a numeração 9, mas normalmente, na grande maioria dos tipos de costura e tecidos, a numeração entre 3 e 5 sempre será a mais utilizada. A passagem de linha é bem simples. O carretel ficará no porta-cone, podendo escolher qualquer um das duas opções aqui. A passagem inicial sempre vai começar neste ponto. Chegando neste guia, temos a escolha de passar no pré-tensor para fazer o enchimento da bobina, aqui no enchedor, ou simplesmente a opção de passar a linha neste ponto aqui, para continuar o trajeto até a agulha. A linha vai continuar nesse percurso aqui. Lembrando que para fazer a passagem de linha, a alavanca do calcador tem que estar levantada. Seguindo este ponto, a linha vai passar no aparelho de tensão, descer até este outro ponto aqui, subir novamente, posicione o estica-fio na sua altura máxima, fazendo o movimento no volante da máquina, manualmente, não necessita utilizar o motor. A linha vai ser passada no estica-fio, bem simples. Passando pelo estica-fio, desce até este ponto aqui, um guia, passando por este guia aqui, que está junto ao prendedor de agulha. Para finalizar, passagem de linha na agulha. O modelo Singer Start é possível retirar a caixa de acessórios, tanto para utilizar o recurso para fazer costuras circulares e também ter acesso ao compartimento aqui da caixa de bobina. Este modelo utiliza uma caixa de bobina de ferro, já bem conhecida em outros tipos de modelos de máquina de costura. O tipo de bobina utilizada nesta máquina é bobina alta, podendo ser plástico ou ferro. A colocação da bobina é bem simples. Esta perninha aqui ficará posicionada neste corte aqui. Este modelo de máquina aqui também necessita de uma limpeza e lubrificação preventiva. Este procedimento eu já expliquei aqui no canal. Os acessórios que acompanham este modelo de máquina estão
presentes aqui dentro da caixa de acessórios. Os acessórios são 3 carretilhas plásticas alta, 2 feltros para colocar no pino retrós, um abridor de casa já com pincel para fazer a abertura da casa de botão, sapata para confeccionar a casa de botão, sapatilha para pregar zíper, uma chave de fenda com a função para soltar os parafusos da chapa de agulha para limpeza e lubrificação, e também um outro ponto aqui para fazer o ajuste da caixa de bobina. Uma cartela com 3 agulhas 9014 e uma chapa isoladora dos dentes para, por exemplo, utilizar o calcador quilt livre, pregar botões, entre outras opções. Os 2 feltros que acompanham o acessório serão colocados desta forma no porta-carretel. Para fazer a troca da agulha, solte este parafuso aqui, umas 2 voltas já são suficientes. Retire a agulha. A colocação da agulha neste modelo de máquina também é idêntica aos outros modelos Singers. A parte do rebaixo, a parte plana aqui da agulha, voltada para a parte de trás do equipamento. Encaixe a agulha até o final, confirme que realmente ela ficou perfeitamente encaixada. Agora é só fazer a fixação do parafuso. Não há necessidade de utilizar uma chave de fenda. O excesso de aperto nesse parafuso acaba gerando defeito no prendedor de agulha. Para começar a utilizar o equipamento, comece fazendo o procedimento de encher a bobina. Toda a bobina de linha, desses modelos altos aqui, tem um pequeno corte aqui, que deve ser posicionado junto a esta mola do enchedor, para que a carretilha fique travada. Pegue a ponta da linha do carretel, passe por esse primeiro guia. Neste guia, junto ao pré-tensor, faça este movimento aqui com a linha. Chegando à bobina, no meu caso vou fazer algumas voltas iniciais aqui desta forma. Posicionar o enchedor para o canto direito e começar a acionar o controlador de velocidade. Existe também a opção de fazer a passagem da linha neste furo aqui, da parte interna para a parte externa, para começar o enchimento. Aí fica a critério de cada usuário de máquina. O importante é não ficar sobras de linha para fora da bobina. Faça o enchimento conforme a sua necessidade, acionando o controlador do motor. Para os testes que vou fazer, aqui já está ótimo. Terminado aqui o procedimento, retorne o enchedor para o canto esquerdo novamente. Terminado o enchimento da bobina, agora é só colocar a bobina na caixa de bobina e não esquecer de passar a linha na mola da caixa de bobina desta forma. A linha entra neste ponto aqui e vai terminar aqui. Puxe levemente aqui a linha para verificar se a bobina não está enroscando. Agora é só encaixar a caixa de bobina na lançadeira desta forma. Já está encaixada. Essa sobra aqui vai ficar aqui até fazer a primeira pescada com a linha da agulha. A passagem de linha até a agulha também tem um ponto inicial aqui neste guia. Segundo ponto, neste outro guia aqui desta forma. Não vai ser utilizado mais o pré-tensor para encher a bobina,
simplesmente passe a linha neste ponto aqui. Agora é só percorrer esse corte aqui, passando a linha pelo tensor da máquina. Não esquecendo que neste procedimento a alavanca do calcador tem que estar levantada. Passe a linha pelo aparelho de tensão, desça a linha até este ponto aqui, suba a linha até o estica-fio. Posicione o estica-fio girando o volante da máquina no seu ponto mais alto e a linha já é passada aqui facilmente, desta forma aqui. Passando pelo estica-fio, desça a linha até o guia que está junto ao prendedor de agulha. Agora é só, para concluir, passar a linha na agulha. Passe a linha na agulha desta forma. Pronto, o procedimento de passagem de linha até a agulha está concluído. Com a alavanca do calcador levantada, coloque a linha desta forma aqui e gire o volante manualmente para fazer a primeira pescada da linha da bobina. Girando o volante lentamente, mantenha a linha desta forma aqui e é só puxar. A linha da bobina já está laçada. Posicione as duas pontas para trás, passando aqui pelo corte da sapato do calcador, e o procedimento já está concluído aqui. Para um pequeno arremate, pode utilizar este recurso aqui já do maquinário. Uma pequena sobra para começar a costura é necessário. Agora é só definir o ponto que vai ser utilizado e começar a costurar. Fazer um primeiro teste aqui no ponto costura reta e em seguida fazer o teste de zigue-zague, 3 pontinhos e demais pontos aqui. Posicione o tecido abaixo da sapata. Faça um primeiro ponto aqui manualmente para confirmar que a laçada está correta, que não está enroscando em nada. Daí em diante é só acionar o pedal controlador do motor. O retrocesso pode ser utilizado tanto no começo da costura como no final. Primeiro teste aqui, costura reta, tudo perfeito. Um detalhe importante, no momento que for fazer a seleção dos pontos, é que a agulha deve estar fora do tecido. A movimentação do dial faz com que a agulha se movimente para a direita, para a esquerda. Caso a agulha esteja infiltrada no tecido e fizer a movimentação do dial, é possível tanto entortar como quebrar essa agulha dentro do tecido e do maquinário. Atenção a este detalhe. Próximo ponto, zigue-zague. Fazer a troca do ponto zigue-zague para uma largura maior. Esta aqui é a largura máxima. Aqui eu fiz um teste intermediário aqui entre o ponto zigue-zague. Fazer aqui o teste do zigue-zague 3 pontinhos. Zigue-zague 3 pontinhos é bastante utilizado para costuras de tecidos flexíveis e elásticos. Ponto para a bainha invisível.
finalizar aqui o teste, fazer esse ponto decorativo aqui. Então aqui o teste do ponto decorativo. Para fazer o caseado, a casa de botão, vai ser necessário colocar esta sapata aqui. Remover a sapata de uso geral e colocar a sapata para fazer casa de botão, confeccionar casa de botão. Primeira etapa aqui, número 1. Segunda etapa, neste ponto aqui. Terceira. Para finalizar, retornaremos aqui novamente, opção 4. Neste ponto aqui tem a opção 2 e 4, que são os cantos da casa. Opção 1, 2, 3 e 4. Bem simples. Comece na posição 1 e faça a troca da sapata. Comece o procedimento da casa ajustando a sapata do calcador. Seu início sempre será neste ponto aqui. Aqui temos uma régua que já serve como referência para calcular o tamanho da casa de botão, sendo que o tamanho máximo vai ser essa distância aqui entre o primeiro ponto, esse primeiro risco aqui, e este último aqui. Então esse vai ser o tamanho máximo. Tire como base o início neste ponto aqui. Posicione a sapata, abaixe a alavanca do calcador, selecione a primeira opção, é só acionar o controlador de velocidade do motor. Determinado o comprimento da casa, modifique para a posição 2. Posição 2 são poucos pontos. Modifique agora para a posição 3. O tecido vai retornar. Finalizando, posição 4. Poucos pontos também para concluir. Pronto. Procedimento concluído. Então aqui está a casa de botão já confeccionada perfeitamente. Com a casa de botão concluída, coloque um alfinete desta forma em um dos pontos aqui da casa. Esse alfinete vai servir como um bloqueio aqui com relação ao lugar máximo do corte. Colocado o alfinete, coloque o abridor de casa no outro ponto da casa. O início vai ser deste ponto aqui e é só fazer o corte. O alfinete garante que não corte além do limite. Porque caso não venha colocar o alfinete e perca o controle e o rumo do corte, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai cortar além do que deveria. Então o alfinete como bloqueio aqui é importante. Bom, então esses foram os testes aqui da Singer Start 1306. Um maquinário super simples de estar utilizando. Uma ótima máquina aqui, na minha opinião, para costuras do dia a dia, reparos em geral. Nível de ruído aqui do equipamento bem moderado, bem compatível a outros modelos de máquinas de costura. Se tiver alguma dúvida sobre este equipamento aqui, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Verifique sempre o tipo de agulha que vai utilizar. Existem numerações apropriadas para cada tipo de tecido, isso é importante. E fazer a troca da sapata conforme o tipo de costura que vai ser feita. Obrigado e até a próxima videoaula.